Boa tarde a todos. Estamos mais uma vez reunidos dessa forma virtual para fazer o nosso estudo do Evangelho das reuniões de sexta-feira às 15 horas. E hoje nós vamos ler terminar o capítulo 23, Estranha Moral, e ainda sobre o título Não Vim Trazer a Paz, mas a Divisão. Mas antes de tudo, nós vamos fazer a nossa prece para iniciarmos o nosso estudo. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, Jesus, divino mestre, amigo e pastor, Maria de Nazaré, nossa sublime mãe, e direção espiritual da Casa do Caminho que nos assiste, que nos ampara e nos sustenta neste momento. Rogamos as vossas bênçãos para o estudo que vamos realizar nessa tarde e que, Senhor, possa irradiar a vossa paz, o vosso amor, a tranquilidade, a esperança, a serenidade, o bom ânimo a todos aqueles que estão participando desse estudo. E assim, Senhor, em teu santo nome, em nome de nossa mãe, em nome de Deus acima de tudo, dos bons espíritos, que possamos, encerrando essa prece, darmos início ao estudo do seu Evangelho na tarde de hoje. Graças a Deus. E vamos começar aqui o capítulo 23, Estranha Moral, Não Vim Trazer a Paz, mas a Divisão, dos itens 16 a 18. Quando Jesus disse, não penseis que vim trazer a paz, mas a divisão, seu pensamento era este: não acrediteis que minha doutrina se estabeleça pacificamente. Ela trará lutas sangrentas, para as quais o meu nome será pretexto, porque os homens não terão desejado compreender-me. E se a gente for analisar, isso foi na época de Jesus. Hoje nós não estamos ainda tão diferente disso, porque se Jesus viesse à Terra, nós com certeza o crucificaríamos novamente, porque nós somos muito imediatistas, somos muito materialistas e nós só pensamos no hoje, não pensamos como espíritos imortais que somos. Mas nem por isso Deus deixa de nos dar assistência, porque o tempo todo Ele nos envia os recursos necessários para que a gente possa despertar a nossa consciência de acordo com aquilo que nós escolhemos no plano espiritual, de acordo com o Evangelho que nos traz o roteiro todo para que nós sejamos melhores. E vamos dar mais um pedacinho aqui. Os irmãos separados por sua crença lançarão a espada um contra o outro, e a divisão reinará entre os membros de uma mesma família que não tiverem a mesma fé. Então a gente pensa assim, nós humanos achamos que nós somos detentores da verdade, mas na realidade a verdade está com Deus. E as religiões, todas elas nos levam ao Pai. E nós temos que respeitar a religião, o credo do outro. Porque todos estão num patamar, todos estão num momento de aprendizado. Porque é isso que o Evangelho nos traz o tempo todo. Ele ainda fala: vim lançar o fogo sobre a terra para limpá-la dos erros e dos preconceitos, assim como se põe fogo em um campo para destruir as ervas daninhas. E tenho pressa que ele se acenda, para que a depuração seja mais rápida, porque desse conflito a verdade sairá triunfante. A paz irá suceder à guerra, a fraternidade universal ao ódio dos partidos, a luz da fé esclarecida às trevas do fanatismo. Na realidade, a doutrina espírita ela vem toda pautada no raciocínio. Nós não podemos mais fazer como outrora, em que professamos outras religiões, em que não tínhamos noção daquilo que o padre estava falando lá no altar e agíamos automaticamente, levantando, sentando, ajoelhando, mas não participando daquele banquete que o Senhor nos oferecia.
Nada contra as religiões, respeito acima de tudo. Mas nós não podemos mais pensar assim, né? Nós temos que ter o raciocínio lógico, o bom senso, para escolhermos aquilo que nos convém, aquilo que é melhor. Aí a gente lembra de Paulo. Tudo posso, mas nem tudo me convém. Então vamos prestar atenção no que nós estamos fazendo no sentido da vida, né? E ele ainda fala: então, quando o campo estiver preparado, eu vos enviarei o Consolador, o Espírito de verdade que irá restabelecer todas as coisas, ou seja, fazer conhecer o verdadeiro sentido das minhas palavras. Porque na época de Jesus, ele tinha que usar parábolas, formas alegóricas com a situação dos homens daquela época. Porque se ele trouxesse aquilo que a doutrina nos traz hoje, ela não teria vingado. E aí a gente sabe, a gente entende a sabedoria de Jesus quando ele fala dessa forma. Então, não é que ele queria revolucionar, a gente sabe até que ele sabe ser, né, oferecer palavras boas aos bem-aventurados, os humildes, os pobres de espírito, né, que não são pobres de espíritos na narração que a gente leva ao pé da letra, né? Mas também tinha uma palavra dura com os fariseus daquela época. E se a gente for avaliar, hoje nós não estamos ainda muito diferente do que há 2000 anos atrás. Vamos pensar nisso, né? E ainda fala que os homens mais esclarecidos poderão compreender e que dará fim à luta fratricida que separa os filhos de um mesmo Deus. Lembra que eu falei que todos nos levam a Deus? Cada um professa a sua religião de acordo com aquilo que ele tem capacidade de compreender e de aceitar. E Jesus nunca impôs nada a ninguém. E hoje também, Deus e Jesus esperam pacientemente que nós nos reformemos, que nós tomemos, sim, consciência de que somos espíritos, que estamos aqui, mas que o nosso lugar é a pátria espiritual. Vamos compreender que cada um vai fazer aquilo que acha que é certo. E nós não podemos implicar, nem criticar, nem condenar aqueles que pensam de forma diferente de nós, porque nós estamos aí para isso, para lidar com os diferentes, para fazermos a nossa solidariedade, a nossa fraternidade, mostrando que todos somos filhos do mesmo Pai, que nos ama igualmente, e que aqueles que estão no erro hoje, um dia também voltarão à luz, voltarão ao caminho do Pai. E ele ainda fala: finalmente cansados de um combate sem solução, que com consequência só traz a desolação, levando distúrbio até no seio das famílias, os homens reconhecerão onde estão os seus verdadeiros interesses para este mundo e para o outro. Verão de que lado estão os amigos e os inimigos da sua paz. Todos então virão abrigar-se sob a mesma bandeira, a da caridade, e as coisas serão restabelecidas sobre a terra de acordo com a verdade e os princípios que eu vos ensinei. Então ele está falando que a bandeira da caridade e do amor é aquela que vai nos conduzir no bom caminho, que vai fazer com que nós olhemos por os nossos irmãos e tenhamos compaixão com as misérias que existem aí na Terra. E será que essa pandemia não está nos trazendo uma oportunidade de reflexão para ver o que nós estamos fazendo com os conceitos que nós estamos apreendendo? Porque nós vamos ser cobrados por isso. A cada um será dado segundo as suas obras, sim, mas aquele que mais recebeu, esse será cobrado de acordo com o conhecimento que tem.
E como a gente fala, não estamos aqui para julgar ninguém, mas para respeitar o conceito que o outro traz em si, né? Ele ainda fala: o Espiritismo vem realizar no tempo previsto as promessas do Cristo. Entretanto, não pôde fazê-lo sem destruir os abusos. Como Jesus, ele se depara com o orgulho, o egoísmo, a ambição, a cupidez, o fanatismo cego que, encurralados em suas últimas trincheiras, tentam barrar-lhe o caminho, provocando embaraços e perseguições. Eis porque ele também tem que lutar. Então, o Espiritismo ele veio nos trazer a verdade, mas eu aceito ou não de acordo com aquilo que eu acredito. E Deus não impõe nada a ninguém. O nosso livre-arbítrio é respeitado todo o tempo. Por quê? Porque Deus quer que, através dos nossos próprios erros, nós aprendemos a ser melhor. E aí a gente sabe que a gente também não pode, quando a gente lê uma mensagem do Evangelho, levar ao pé da letra. Porque, na sua sabedoria, Jesus sabia muito bem como endereçar as suas lições a todos aqueles que ali estavam ouvindo. E aí a gente lembra até daquele caso que ele estava reunido numa casa e disseram: aqui estão tua mãe, teu pai e teus irmãos. E ele olha e diz: meu pai, minha mãe, meus irmãos são aqueles que estão aqui do meu lado fazendo a vontade do Pai. Então, ele não é que ele não considerasse a sua família de sangue, não, pelo contrário, ele mostrou diversas vezes o carinho que ele tinha para com a sua mãe, o carinho que ele tinha para aqueles que estavam ao seu entorno. E na realidade, aqueles que eram os filhos, acho que de José, né, que eram seus irmãos, mas que não o compreendiam, achavam que ele estava louco. E se a gente for pensar hoje, não tem muita gente que acha que a gente é meio maluco, porque a gente professa a doutrina espírita, acham que é a religião do demônio, quando a gente sabe que os demônios não existem, mas são irmãos nossos que são equivocados, que trazem conceitos que não são aquilo que Deus nos mostra, a verdade de Deus. Não vamos pensar em tudo isso. E ele fala: mas o tempo das lutas e das perseguições sangrentas passou. As que ele terá que sofrer são todas de ordem moral, e o fim de todas elas se aproxima. Olha, há quanto tempo isso foi escrito, e há quanto tempo a gente ainda está passinho, 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 bem pequeninos, ao encontro dessa luz, ao encontro dessa verdade. A gente sabe que a gente não tem mais aquilo que teve antigamente, porque na época de Jesus a morte era a crucificação. Quando Joana de Dark também foi queimada na fogueira, era a morte da época, porque todos consideravam aqueles que traziam uma verdade hereges, bruxos. E se a gente for pensar, tem muita gente que acha que a gente também é bruxo, né? Mas não vamos valorizar isso, não. Vamos ver aquilo que realmente é necessário. Vamos compreender que a doutrina espírita veio para confirmar e para clarear novamente a nossa mente daquilo tudo que a gente aprendeu durante todas essas encarnações, através de milênios, e que a gente ainda está aqui, nesse rame-rame, não passa não faz um passo mais rápido, não compreendem aquilo que Deus e Jesus querem de nós. Então a gente tem que tomar consciência da nossa responsabilidade diante disso. Se a gente for pensar, eu acho que a gente é muito agraciado por Deus. Temos um planeta maravilhoso que os nossos olhos contemplam, florestas, mares, tudo que tem à nossa volta é a beleza que Deus nos proporciona. Por quê? Que diante das dores a gente perceba que há esperança, que há, sim, um motivo para que a gente vá para frente, para o alto, em busca do melhor, em busca da nossa renovação.
Porque todo o tempo, é isso que a doutrina vem nos pontuando, é a nossa melhoria interior. Eu não vou mudar ninguém, a não ser eu mesmo. Então, que eu possa fazer a minha parte, bem consciente da minha responsabilidade, para que no futuro eu também não venha lamentar de ter sabido de tudo isso e não ter aproveitado, né? Vamos ver isso tudo, tá? As primeiras, as que o cristianismo enfrentou, duraram séculos. Estas durarão apenas alguns anos, porque a luz, em vez de partir de um só foco, brotará de todos os pontos da terra e abrirá mais cedo os olhos dos cegos. Então, a gente vai avaliando, desde que a doutrina foi codificada, que veio ao nosso conhecimento, as lutas estão aí, para que todos possam compreender, para que todos possam aceitar. Como eu disse anteriormente, Deus não violenta ninguém, Ele respeita o nosso livre-arbítrio. E assim como Deus respeita o nosso livre-arbítrio, os amigos espirituais também, com certeza, têm assim uma condescendência conosco, passam sim a mão na nossa cabeça, nos intuem para que a gente possa despertar daquilo que a gente está realizando, que não é o bom para a gente. Então vamos agradecer a Deus por tudo que Ele nos oferece, por toda a bondade que Ele nos envia, através de Jesus, através dos seus prepostos, e vamos fazer a nossa parte com determinação e coragem. E antes de ler o item 18, eu gostaria de trazer uma informação que é de Emmanuel, no livro Os Padrões Evangélicos, aqui, ó. E nos diz o seguinte: ele foi consultado sobre o sentido daquelas palavras do Nazareno e pontificou: todos os símbolos do Evangelho, dado o meio em que desabrocharam, são quase sempre fortes e incisivos. Jesus não vinha trazer ao mundo a palavra de contemporização com as fraquezas do homem, mas a centelha de luz para que a criatura humana se iluminasse para os planos divinos. E a lição sublime do Cristo, ainda e sempre, pode ser reconhecida como a espada renovadora, com a qual deve o homem lutar consigo mesmo, extirpando os velhos inimigos do seu coração, sempre capitaneado pela ignorância e pela vaidade, pelo egoísmo e pelo orgulho. Se o egoísmo e o orgulho são as chagas da humanidade, a ignorância e a vaidade também são, porque eu posso pensar que eu sei muito e querer que o outro leia na minha cartilha de acordo com aquilo que eu penso, e não é assim. Aí a gente percebe como é que Jesus é condescendente para com todas as criaturas, né? Assim como eu falei que ele sabia usar, aí tem até aqui nesse próprio livro aqui, ó. Jesus usava palavras meigas e tolerantes para com os pequeninos e os pobres de espírito, mas também sabia empregar palavras cortantes e incisivas quando se dirigia aos escribas e fariseus hipócritas. A mesma boca que havia prometido a bem-aventurança aos aflitos, aos famintos e aos sequiosos de justiça, verberava acerbamente o procedimento dos fariseus que mantinham o povo na ignorância e no fanatismo. O mestre que prometia a recompensa aos pacificadores, aos mansos e aos pobres de espírito, também acenava com os rigores dos sofrimentos expiatórios aos falsos mentores religiosos da época, que nem entravam no reino dos céus e nem deixavam que os outros se entrassem, e que colocavam pesados fardos nos ombros dos discípulos, mas que não ousavam sequer tocá-los com os dedos. Então a gente percebe que, na realidade, tudo tem uma razão de ser, né? A gente não pode, como eu falei, criticar, mas
Quantas vezes algum irmão se aproxima da gente pedindo uma orientação, pedindo um conselho? E nós temos que nos pautar no quê? No que a doutrina nos traz. O amor de Deus, a benevolência do Pai, as bem-aventuranças que Jesus nos ensinou. Bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os pacíficos, porque verão a Deus. Então que a gente possa, através deste Evangelho, a rede vivo de nosso Senhor Jesus Cristo, neste tempo tão tumultuado, em que nós estamos vendo tanta dor, tanto sofrimento, tantas perdas, mas são necessárias porque Deus não é injusto. Ele coloca exatamente na nossa vida aquilo que nós necessitamos. E vamos ler o último pedaço aqui, o último item. Essas palavras de Jesus devem, portanto, ser entendidas como referentes à cólera que ele previa que a sua doutrina iria provocar, aos conflitos momentâneos que surgiriam como consequência, às lutas que ele teria que sustentar antes de se estabelecer, como aconteceu aos hebreus, antes da sua entrada na terra prometida, e não como um desejo premeditado de sua parte de semear a desordem e a confusão. O mal deveria vir dos homens e não de Jesus. Ele era como um médico que vem curar, mas cujos remédios provocam uma crise salutar, removendo os males dos doentes. E nesse próprio livro aqui tem também no último item aqui, que deve ser ainda um comentário também de Emmanuel, ele falou que o fogo foi trazido à terra pelo meigo Rabi da Galileia para que os homens se capacitem de que somente pela luta interior em prol do aprimoramento moral e espiritual, a humanidade poderá equacionar seus milenares problemas e sair do estado caótico em que se encontra. Olha que esse livro foi escrito muito tempo atrás e hoje a gente pode dizer que essas palavras são atuais. Ainda fala, para isso o Evangelho é a solução. Então que a gente tome consciência daquilo que Jesus nos trouxe. Ele diz que veio trazer a espada e não a paz, mas se a gente for perceber, todo o tempo nós estamos tendo consolações, nós estamos tendo esse evangelho, como diz aqui nesse livro dos padrões evangélicos, que o evangelho é o nosso roteiro, e é o roteiro, porque ele nos traz sim tudo código divino, todo código moral, que é aquele que devemos seguir. Então vamos realizar a vontade do Pai, vamos nos aplicar bem aos estudos do Evangelho, para que não tenhamos dúvida nenhuma sobre aquilo que Jesus nos trouxe. E através de toda a codificação, através de toda a doutrina espírita de uma forma geral, das informações que os espíritos trazem, do livro dos médiuns, do céu e inferno, das obras de André Luiz que nos trazem a lei de ação e reação e tudo aquilo que nos é necessário. Sim, temos um material vastíssimo para refletir, para ver aquilo que nós estamos fazendo, se nós estamos fazendo a nossa parte, sendo solidários, sendo fraternos, não julgando ninguém, mas orando uns pelos outros, porque necessitados somos todos nós. E o Mestre, e o Pai não abandona ninguém. É como eu costumo dizer, nós somos imediatistas. Nós pedimos uma coisa a Deus e nós queremos que Ele seja atendido na mesma hora. E as coisas não funcionam assim.
O tempo de Deus é diferente do nosso. Ele sabe daquilo que nós necessitamos. Nós é que temos que compreender e esperar aquilo que o Pai quer de nós. Porque a doutrina aí está, trazendo as lições que o Mestre ensinou há tantos milênios. Depois nos mandou a doutrina espírita para consolidar tudo aquilo que ele trouxe. Então, tenhamos fé, tenhamos esperança de que tudo isso vai passar, de que tudo isso foi necessário para dar uma sacudida nos nossos espíritos, porque andávamos apressados, não tínhamos tempo de nada, e hoje nós temos sim tempo de conviver, de lidar com aqueles que não pensam como nós, daqueles que são nervosos, enfim. Como eu disse, não vamos julgar, não vamos criticar, mas vamos orar uns pelos outros e vamos fazer aquilo que Jesus nos ensina. Amar a Deus de todo o nosso coração, amar ao nosso próximo como a nós mesmos, fazer aos outros aquilo que queremos para nós, mas fazermos antes aquilo que desejamos ao outro. Vamos perdoar aqueles que nos perseguem, que nos caluniam, e vamos orar por todos aqueles que nesse momento estão nos leitos de hospital, por todos aqueles que estão em situação de rua, passando frio, passando fome, por todos os lares daqueles que perderam o emprego e que nesse momento estão passando por aflições junto aos seus familiares, não tendo como alimentar os seus filhos. Ontem eu estava olhando no celular e uma cena me chocou bastante. Mas aí a gente vê que também há pessoas boas que param para escutar aquele que sofre. Uma senhora desesperada surtou dentro de um supermercado. Aí chamaram lá o policial, ele se sentou ao lado dela e começou a conversar, acalmando, perguntando qual era o problema que ela tinha. Aí ela disse que os filhos estavam, acho que há vários dias sem comer. E ela estava desempregada e não tinha como comprar alimento para os seus filhos. Então, é isso que Jesus está nos alertando, para que nós olhemos para o outro, que a gente possa aliviar, que a gente possa dividir com ele aquilo que nós temos. Porque também nem sempre é o alimento, mas às vezes a pessoa está assim tão desnorteada diante dos problemas da vida que ela não consegue ver uma solução. Então vamos levar uma palavra de esperança, mas também vamos poder aliviar a fome daqueles que sofrem. E vamos olhar por todos os nossos irmãos em humanidade com o mesmo carinho que Jesus nos olha, de compaixão, de piedade e de amor. Porque o tempo todo Ele está assim, se debruçando sobre cada um de nós, nos mostrando que o Pai é de um amor imenso e nos quer sim que sejamos felizes. Não da forma que a gente pensa, com as coisas materiais, mas com as conquistas espirituais que nós temos que desenvolver para o nosso espírito imortal. Então, meus amigos, diante desta pandemia, não vamos acusar, não vamos julgar, não vamos criticar, mas vamos ter piedade com aqueles que sofrem e choram. Vamos olhar para os nossos irmãos em humanidade com o mesmo olhar que Jesus, Deus e essa espiritualidade amiga e generosa olha para cada um de nós. E vamos agradecer. Tenhamos sempre, todos os dias, ao nos levantar, uma prece de gratidão ao Pai por mais um dia. E ao deitar o nosso corpo para descansar, agradecer pelo dia vivido, pela saúde,
pelo alimento, pela família e por tudo o que nos rodeia. Porque se nós formos olhar, nós somos muito felizes diante do que está acontecendo no mundo aí fora. E que nós tenhamos a paz, não a paz ociosa, mas a paz de fazermos o melhor por aqueles que estão ao nosso lado. E vamos elevar o nosso pensamento ao Pai. E vamos agradecer por esses momentos de estudos tão importantes aos nossos espíritos. Pai, te agradecemos pelo teu amor, pela tua bondade e por nos permitir, Senhor, ter as experiências que o nosso espírito necessita para a nossa evolução espiritual. Que Maria de Nazaré estenda seu manto sobre todos os lares e sobre toda a humanidade inteira. Jesus, mestre, guia, médico, pastor, advogado, abençoai a humanidade inteira. E que seja, Senhor Jesus, em teu santo nome, em nome de nossa Mãe Santíssima, em nome de toda a direção espiritual da Casa do Caminho, mas acima de tudo e sempre, em nome de Deus, nosso Pai, que encerrando essa prece, possamos encerrar o nosso estudo do Evangelho das tardes de sexta-feira da Casa do Caminho. Que assim seja, graças a Deus. Um beijo a todos os corações.